A doação de sangue é muito importante. Imagino eu que, às vezes, eu tenho pacientes que eu preciso de ter uma reserva de sangue e o laboratório fala, tem pouco sangue. Tá. É verdade crítico. É verdade que às vezes está faltando sangue? O que eu posso fazer para ajudar? Quem pode doar sangue? Qual a importância de doar sangue? É verdade. Então vamos lá. Sobre a questão da doação de sangue. A nossa legislação hoje realmente ainda tem algumas questões que parece que não facilitam muito para a doação. Por que eu falo a legislação? Porque, por exemplo, tem um caso de, eu tô tomando remédio para pressão, eu tomo remédio para pressão. Eu posso doar sangue? Você pode. Mas dependendo do remédio de pressão que você toma, tem um tempo hábil ali para você poder doar o sangue, tá? Aí tem outros pacientes, por exemplo, eu acabei de ter bebê, acabei de ter um filho, eu já posso doar sangue? Não. Então, existem algumas regras, né, que a gente fala assim, critérios de elegibilidade. E você pode doar sangue ou não. Você vai encontrar essas informações nos sites, geralmente cada banco de sangue possui, mas ela é unânime, não quer dizer que no banco de sangue de Campinas vai ter uma informação, aí eu chego no Rio de Janeiro é outra, não. É tudo regido por uma legislação mesmo. Mas sobre doação de sangue, o que é o interessante? Bem, eu falo que eu sou doadora de sangue, eu já até gravei matéria uma vez no hospital, gravando eu e a filha de um paciente, a gente doando sangue. Você dura ali 12, 13, máximo 15 minutos, uma bolsinha de sangue, 450 ml. Esse sangue que é retirado de você, ele vai para o banco de sangue, onde isso vai ser processado, isso pode ser modificado. Então, por isso que a gente fala que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, tá? Então, assim, você que está doando, não vai te fazer falta, porque a sua fábrica do sangue continua produzindo seu sangue normalmente. Então, é como assim, as pessoas saem dali e vão para a vida que segue, né? Vai dirigir, volta para suas atividades, independente do que for ali. Mas, para quem está precisando daquilo, aquilo realmente salva a vida. Então, a importância, fala assim, por que é importante? Porque você está salvando uma vida. Literalmente, você está salvando uma pessoa. E a mulher, ela pode doar até 3 vezes no ano e o homem até 4 vezes no ano, tá? E existem algumas recomendações e critérios para você poder doar o sangue. Se você foi submetido a alguma cirurgia recente, tatuagem, então tem algumas situaçõezinhas que o próprio banco de sangue pode te informar. Por exemplo, eu estou na dúvida, eu quero doar sangue, mas será que eu posso? Geralmente os bancos de sangue você pode acessar o site, tem o telefone, você pode ligar, olha, eu tenho tantos anos, eu gostaria de doar, às vezes, em alguns casos, dá para você agendar. Então, assim, eu quero chegar aí amanhã, 3 horas da tarde. Posso? Porque é fácil, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm uma vida muito dinâmica. Então, não dá para eu correr o risco de eu chegar num lugar e, sei lá, ficar 2 horas, 3 horas ali esperando. Não. Então, você pode ligar, você pode agendar. E aí, você vai passar por uma entrevista, tá? Nessa entrevista, serão perguntas baseadas no seu estilo de vida, medicações que você toma, cirurgias que você já foi submetido. Porque para doar é muito fácil, porque você senta ali, coleta e foi. Mas para quem vai receber esse sangue tem que ter uma garantia máxima de segurança, porque são pessoas muito vulneráveis, são pessoas que estão fazendo às vezes tratamento com quimioterapia, pessoas que se acidentaram, gestação, então tem uma série de coisas que tem indicação de receber esse sangue, e esse sangue tem que estar muito seguro, tem que ser um sangue muito bom. Então, passa por uma série de avaliações, obviamente, para chegar até essa pessoa que precisa. Mas para quem quer doar, é mais fácil, porque é realmente isso, chega, vai, doa e pronto. E realmente acontece isso de, eu tô com pouca bolsa O aqui, eu tô com pouca bolsa AB. Porque existe aquela população que tem um determinado tipo de sangue mais comum, e tem uma população que tem uma quantidade de sangue, tipo sanguíneo, que não é tão comum. E aí o que acontece? Durante o ano, é impressionante, isso é fato. A gente tem algumas fases. Por exemplo, fase final de ano. Férias, as pessoas estão viajando, as pessoas estão aproveitando suas vidas, aumenta a quantidade de acidente, tá? Então pessoas estão precisando tomar mais sangue. As doenças não escolhem época para aparecer. Então as pessoas continuam fazendo tratamentos. Elas continuam precisando do sangue. Mas quando você pega a época de férias, época de frio, época do Covid foi uma tragédia, porque as pessoas não podiam nem sair de casa,
Como é que elas iam doar sangue? Uhum. Então, eu me lembro porque eu vivenciei isso e eu, na época, fazia transplante, estava na minha residência, e a gente não podia parar. A gente não podia parar de fazer transplante por conta do Covid. Mas não tinha doações. Então, a gente trabalhava sempre no crítico, sempre no crítico, sempre no crítico. Então, graças a Deus, ainda bem, a gente já passou essa fase de pandemia, mas essas épocas, essas determinadas épocas, elas ainda existem. Por isso que eu falo, é tão importante a gente ter campanha de conscientização. E às vezes, mostrar só a geladeira, é o que eu falei. Aquilo não gera impacto, porque eu tô vendo só uma geladeira vazia, parece que aquilo não faz diferença. E foi quando no final do ano agora, o ano passado, eu falei, poxa, eu vou pedir pro paciente contar a história dele, eu vou pedir para quem precisa do sangue e mostrar a pessoa, para que as pessoas entendam que tem um menino de 18 anos ali, tem um jovem ali de 40 anos, pai de uma menina de 12, que tá precisando de sangue, e você só vai ali, coleta, e pronto, e você tá salvando uma vida. Quando eu fiz isso, o impacto que gerou foi impressionante. Porque eu falei, não, eu mesma tô cansada de ligar aqui a TV, colocar no canal e, agora as geladeiras estão vazias, e não sei o que. Ou, sei lá, liguei outra coisa no rádio. Se você puder doar, doe sangue. Sabe, fica parecendo uma campanha de... A população não sabe a importância, a não ser que você realmente mostre ali uma pessoa que pode morrer porque você não tá doando sangue. E a grande maioria dos familiares, né, eles falam pra mim, nossa, doutora, eu nunca tinha doado sangue, até meu irmão tá agora com leucemia. Aí outra pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha doado sangue, até meu pai tá com... Então é o que eu penso, eu falo, poxa, a gente precisa mesmo ter alguém doente, né, alguém que a gente ama, a gente tá perdendo alguém. Para isso, a gente precisa criar um hábito. E a gente não pode, no Brasil, não pode cobrar, tá? Só para você entender, porque o sangue, ele é um órgão. Então, eu não posso incentivar o dinheiro, não posso cobrar, falar assim, se a gente começar a cobrar, vamos falar, todo mundo que vier aqui no banco de sangue, eu vou dar R$10, eu vou dar isso. Em outros países, sim, né? Alguns países. Nos Estados Unidos, dá pra você ver. Agora, aqui no Brasil, não, porque é como se você estivesse comercializando um órgão. Eu não posso vender um órgão, e o sangue é considerado como isso. Por isso que eu te falei que existem algumas questões legislativas que é uma barreira que cria mesmo algumas coisinhas que não facilitam muito, mas que grande parte a gente consegue captar esse sangue, a gente consegue processar esse sangue e chegar até onde realmente precisa. Essa foi a doação de sangue, vamos dizer, a parte básica. E sobre a doação de medula óssea, que todo mundo não faz ideia, assim, dá um medo. Como eu falei, não tem informação. No hospital que eu trabalho, já tive vários momentos de estar com um enfermeiro que me ajuda no procedimento ali, que eu tô fazendo uma biópsia de medula. E aí o enfermeiro fala pra mim, nossa, eu nunca tinha visto uma biópsia de medula. Eu achava que a medula estava ali no meio da coluna. Então não. Para você ser doador de medula óssea, na verdade, você só precisa coletar um exame de sangue. Coletar aqui, como se eu fosse coletar um hemograma, como se fosse ver... Normal. Você vai em uma instituição que faz o serviço de transplante de medula, cada região vai ter a sua referência. Você só vai lá, falar, oi, meu nome é Grazi, esse é meu documento de identidade que comprova quem eu sou, e hoje eu gostaria de coletar um exame para ser doadora. E aí, essa pessoa do outro lado do balcão vai só fazer seu cadastro, pegar seu endereço, sua idade, profissão, informações básicas, triviais, simples. E aí você vai ser direcionado para uma sala que vai ser coletado o exame de sangue daqui. E esse seu exame de sangue vai para um banco, a gente chama de banco, é um banco de dados, chama Redome-Hereme, tá? E fica ali, nesse banco. O que acontece? Quando faz a leitura do seu exame de sangue, é uma leitura mais específica, tá? Porque é um teste de compatibilidade. Mas aí fica lá um monte de siglazinhas do seu sangue, um monte de siglas e números do seu sangue. E aí, quando uma determinada pessoa tem uma doença e essa pessoa precisa de um transplante, eles vão cruzar essas informações, é computador mesmo, é software tal. Vai cruzar e vai achar assim, por exemplo, às vezes a pessoa está em Manaus. Nossa, achei aqui o SW, uma siglazinha que vai cruzar com essa pessoa que se candidatou. Aí sim,
é que vai ser convocado, você vai receber uma ligação. Oi, tudo bem? Você não veio aqui no banco de sangue? Você se candidatou. Uhum. Agora nós estamos com uma pessoa que precisa da sua doação. Você topa? Então, é uma questão muito sigilosa, Uau. tá? E é Então, muito simples, o que você está me falando. é só isso. Muito simples. Muito simples. Aí a pessoa fala, não, eu topo, tudo bem. Lógico, essa pessoa depois passa por alguns exames de sangue, Uhum. simples, para ver se tem alguma doença do sangue, porque como eu disse, é como sangue, né? É como a doação de sangue. A gente não pode fazer um transplante de uma pessoa que está saudável aos meus olhos, mas preciso entender de fato como que está o sangue dessa pessoa para eu passar para outra, vamos assim dizer. Então eu convoco essa pessoa vai ser conversado. E outra, pode acontecer sim, dessa pessoa, né, se candidata E depois não quer, e tá depois tudo bem. não quer. Uhum. Ou passou por alguma situação, ou adoeceu, ou sei lá, passou por uma cirurgia e ela não quer, tá? Uhum. E isso é completamente sigiloso, ninguém vai ficar sabendo, existe uma Sim. ética, uma moral em cima disso. E essa taxa de compatibilidade, Ela é porque muito baixa. é muito baixa. É mais comum em parentes consanguíneos? Isso. É bem mais comum você encontrar pessoas totalmente compatíveis quando você tá alguém dentro da sua família, principalmente irmãos, mesmo pai, mesma mãe, tá? Então, lógico, é mais fácil encontrar, mas algumas vezes a pessoa tem alguma condição de saúde, às vezes o seu irmão, eu vou olhar geneticamente falando, o seu irmão é o melhor doador para você, mas ele tem alguma doença autoimune, ele tem uma artrite reumatoide, ele tem lúpus, então não é indicado ele doar para você. Então é onde eu tenho que fazer uma busca por pessoas que não são da família, talvez. E tem que ser sempre 100% compatível, ou hoje já existe algo que pode aumentar essa chance de compatibilidade? Isso, ótima pergunta. Por muitos anos, infelizmente, só se podia realizar o transplante de medula com pessoas totalmente compatíveis. Há alguns anos, se eu não me engano, há mais de 5 anos, em torno de 5, 10 anos, já existe um tipo de transplante que a gente chama haploidêntico, quer dizer, metade só. Então já dá pra gente fazer transplante hoje de medula óssea com 50% de compatibilidade. Então eu já vi transplante de sobrinho pro tio, de primo para prima, já vi. Uhum. E não tem problema. O que vai mudar é que na prática, a pessoa que recebeu a medula de alguém que não é totalmente compatível, ela vai precisar tomar alguns medicamentos para que aquela parte que não é compatível não faça reação, tá? Mas sim, hoje é possível se doar medula, se realizar o transplante de medula óssea com pessoas que não são totalmente compatíveis. Pessoas que às vezes moram em outro país, que falam outra língua. Por isso que é tão importante a gente pelo menos se candidatar, você se inscrever. Coletou sangue e acabou. Inclusive, para doar, vamos dizer que isso aconteça de fato. Você foi convocado, você vai doar medula óssea, tá? Existem 2 modalidades para se doar medula óssea. Não tem só a questão cirúrgica, que seria o quê? Coletar aqui da medula, do ossinho do bumbum mesmo, tá? Até porque esse paciente vai estar submetido a uma sedação, anestesia, então não vai ver, ele não vai sentir dor. É super confortável. Confortável. Eu faço sedações para esse tipo de procedimento também, é muito rápido e muito tranquilo. É muito rápido, é muito tranquilo. Então, pelo bem que você pode fazer. Pelo bem, que você vai salvar literalmente uma vida. Então, coleta o exame de sangue, tem essa técnica, que a gente chama por medula óssea mesmo, que você vai aspirar a fábrica do sangue, que está ali dentro dos ossos. Você puxa o sangue dali, coloca numa bolsa, então existe a coleta de medula óssea, fonte, a gente chama qual que foi a fonte. A fonte proveniente foi medula óssea. Como também existe a modalidade de transplante de medula óssea, que a fonte a gente chama de sangue periférico. O que isso quer dizer? É como se eu estivesse aqui sentada, lógico, no ambiente hospitalar, mas se eu estivesse aqui sentada e tem uma máquina aqui do meu lado, que vai estar coletando as minhas células, passa um catéter, pode ser por aqui, se ela tiver um acesso pérvio, tá? Como pode ser também, por exemplo, um permicátion, que são catéteres que permitem um fluxo de sangue maior. É um catéter venoso. Um catéter venoso. Então, coloca uma máquina que a gente chama de aférese, aí fica ligado ali, vamos dizer assim, por volta de 4, 5, 6 horas. Essa máquina consegue pegar o seu sangue, separar só a célula que interessa para nós, que são as células de defesa, os nossos soldadinhos. Coleta aquela célula e volta o resto para você. Então você doa a medula óssea sentado numa poltrona, vendo televisão, ou deitado numa cama, mas vendo televisão,
que dura 4 horas. No outro dia você já está em casa. Então, existe essa modalidade. Lógico, eu que escolho, as pessoas às vezes perguntam para mim, é eu que escolho o jeito que eu quero doar? Não, não é você que escolhe o jeito que você quer doar. Essa decisão vai partir da equipe de transplante de medula óssea, porque vai depender do tipo de doença desse paciente. Que aí, às vezes, eu vou precisar de uma fonte medula óssea ou, às vezes, uma fonte de sangue periférico. Então, essa é uma decisão médica, tá? Mas eu gosto de falar, eu gosto de abordar, porque essa opção, ela existe. As pessoas fecham o olho e pensam, nossa, vai furar minha coluna. Não, não é a coluna, é o ossinho do bumbum. Aí tem sedação, tem anestesia, tem tudo. Então, consegue permitir que seja uma prática indolor, aceitável, tolerável, e que você salva vidas. Então, é mais simples do que a gente pode imaginar.